Eu tinha 5 anos quando eu peguei pela primeira vez em uma guitarra. Eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas aquilo me fisgou de um jeito que poucas coisas fizeram. Eu ficava horas tentando aprender um acorde, errando, ajustando os dedos, errando de novo, e mesmo assim não queria parar. Era o meu momento. Completamente meu, sem pressão, sem entrega, sem ninguém esperando nada. Tinha algo muito específico naquilo. A sensação de que a música saía dentro de mim e que eu tava criando algo do zero com minhas próprias mãos. Mas aí a vida acelerou, os negócios pra tocar, decisões pra tomar, time pra gerir. A guitarra foi ficando no canto. Primeiro sumiu das noites, depois dos finais de semana, até que um dia eu percebi que fazia meses, talvez anos, que eu não tinha tocado. E a desculpa sempre era a mesma. Quando as coisas acalmarem, eu vou voltar. E as coisas nunca acalmavam. E eu nunca voltei. Talvez você tenha uma história parecida. Não necessariamente com a guitarra. Pode ter sido um esporte, uma arte, uma atividade que te fazia perder a noção do tempo. E foi ficando pra trás até virar memória. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o que acontece quando você abandona algo que era genuinamente seu e como saber voltar. Guarda essa guitarra na cabeça que a gente vai voltar pra ela no final. Por que a gente abandona o que ama? Existe um padrão que eu observei em mim e nas pessoas ao redor que explica por que os hobbies morrem. No começo, qualquer hobby é leve. Você faz porque quer, sem compromisso, sem cobrança, e essa leveza é exatamente o que torna gostoso de fazer. Mas aí, em algum momento, você começa a se comparar. Você começa a achar que precisa estar num nível melhor do que está, e começa a sentir que o tempo gasto ali poderia ser usado em algo mais produtivo. E o hobby, que antes era um refúgio, começa a ser um peso que ele nunca deveria ter sido. E o seu cérebro, ele registra isso, ele aprende. Esse lugar não é mais um descanso, é pressão. E ele passa a evitar, não por preguiça, mas por proteção. A ciência chama isso de condicionamento aversivo. Quando uma experiência que deveria ser positiva acumula associações negativas suficiente para virar algo que o seu cérebro queira fugir. É o mesmo mecanismo que faz uma criança odiar matemática depois de levar uma bronca na frente da turma. Você não abandonou o hobby porque perdeu o amor por ele. Você abandonou porque em algum momento aquilo parou de ser libertador e começou a ser mais uma coisa que você não era bom o suficiente. E o que você perde quando você esquece um hobby? Isso vai além do que um hobby pode te dar. Existe um estado mental que os psicólogos chamam de flow, descrito pelo pesquisador Mihaly, depois de décadas estudando o que faz as pessoas genuinamente serem felizes. O flow é aquele estado onde você some dentro do que está fazendo. O tempo para, o mundo externo some, não existe passado nem futuro, só o momento, a atividade, e você completamente presente e imerso nela. O Mihaly, ele entrevistou cirurgiões, escaladores, músicos, jogadores de xadrez, pintores, pessoas de áreas completamente distintas, e todos descreviam a mesma experiência com palavras quase idênticas. Sabe quando você estava entretido no seu hobby e de repente você levantava a cabeça e 2 horas já tinham passado sem você perceber? Era o flow. E o flow não é só prazeroso, ele é restaurador. É o estado onde o seu cérebro literalmente se recupera do estresse acumulado, onde suas novas conexões neurais são formadas, onde criatividade e clareza de pensamento se renovam. Quando você perde o hobby, você perde o acesso a esse estado. E aí aparece aquela sensação que é difícil de nomear. Levemente ansioso sem motivo claro, levemente entediado mesmo quando tem mais coisas para fazer, levemente vazio nos momentos de folga. Não é depressão, é a ausência de flow. Então eu decidi fazer um experimento. Eu me impus um desafio, voltar a tocar guitarra de forma consistente por 2 semanas, sem meta de qualidade, sem comparação onde eu estava antes de parar, só tocar. E o que eu descobri nesse processo foi muito além do que eu esperava. A primeira descoberta: o começo é o pior momento. E dura menos do que você pensa. A primeira vez que eu peguei numa guitarra depois de tanto tempo foi estranho. Os dedos estavam rígidos, a musculatura foi embora. E o que antes saía com naturalidade agora travava. Eu soava ruim. E aquela voz interna imediata: olha o que você perdeu. Mas eu continuei. E na terceira sessão algo começou a desbloquear. Memória muscular é real. O corpo guarda o que a mente esquece. E as coisas voltaram mais rápido do que eu imaginava. A barreira de entrada é real, mas é temporária. O problema é que a maioria das pessoas desiste exatamente nela. A segunda descoberta que eu fiz foi que a zona de conforto dentro do hobby é uma armadilha. Eu ficava só tocando as músicas que eu já sabia, as que eu conseguia tocar sem errar. Isso parecia bom, mas era, na verdade, estagnação disfarçada de conforto. O hobby, ele só volta a viver de verdade quando você tenta coisas que estão um pouco além do que você consegue fazer. Não muito além porque isso vai te frustrar, mas um pouco além porque isso te engaja. Os psicólogos chamam isso de zona de desenvolvimento proximal, o ponto exato em que você domina e o que você ainda não domina. É ali que o aprendizado acontece, e é aí que o flow aparece. Músicas fáceis demais entediam, músicas impossíveis frustram. A música certa é que você quase consegue tocar. A terceira descoberta foi que desacelerar é o atalho. É contra-intuitivo, mas é real. Quando eu tentava tocar rápido demais, quando eu queria soar bem logo de cara, eu ficava preso nos erros, porque o erro vira evidência de que eu não era bom o suficiente.
E aí aquela pressão voltava. Quando eu desacelerava, tocava devagar, prestava atenção em cada nota, em cada transição de acorde, o erro ele virava informação, não um julgamento, mas sim uma instrução. E curiosamente, tocando devagar, eu avançava mais rápido. Isso tem um respaldo científico. Pesquisas sobre aprendizado motor mostram que a prática lenta e deliberada forma conexões neurais mais sólidas do que a prática rápida e imprecisa. Você está literalmente esculpindo o circuito certo no seu cérebro quando desacelera e presta atenção. Mas no meio do experimento eu tive um problema, porque eu comecei a tocar para cumprir o desafio, não para tocar. E aí aquela leveza sumiu, virou mais uma meta na minha lista. E quando um hobby ele vira meta, o burnout é questão de tempo. Reconhece esse ciclo? Você começa algo com entusiasmo genuíno, coloca expectativa em cima daquilo e aquilo que era prazer vira peso. Acontece com hobby, com treino, com projetos pessoais, o mecanismo é quase sempre o mesmo. A solução que funcionou para mim foi simples, separar o tempo em 2 tipos. O primeiro é o tempo de praticar, onde você trabalha numa habilidade, tenta algo difícil, aceita o desconforto do aprendizado. O segundo é o tempo de você tocar. Não existe certo ou errado, não existe objetivo, não existe progresso para você medir. Você simplesmente toca o que você quer, do jeito que você quer. E os 2 são necessários. Sem o primeiro você estagna. Sem o segundo você perde o prazer. E existe uma regra que eu acho muito interessante para você aplicar aqui, que é a regra dos 3. Se você quer retomar um hobby que você abandonou, existe uma regra simples que te ajuda a atravessar a barreira inicial. Basicamente é você se comprometer com 3 sessões antes de qualquer julgamento. Não é apenas uma, são 3. Porque a primeira vez é estranho, você está saindo da inércia, reencontrando algo que ficou parado. Você está lidando com a distância entre onde você está e onde você estava. A segunda já é um pouco melhor, o corpo ele começa a lembrar, a mente começa a relaxar. E a terceira é onde você começa a sentir o porquê que você gostava disso. Se depois da terceira sessão ainda não faz sentido, talvez esse hobby ele realmente não seja mais seu. Mas se você sair depois da primeira sessão porque foi desconfortável, você nunca vai saber. 3 sessões, só isso, sem julgamento antes disso. E voltando para a guitarra, depois desse experimento, eu descobri que uma coisa que parece óbvia, mas demorou para encaixar. O problema nunca foi falta de tempo. Foi que eu parei de tratar a guitarra como algo que merecia o meu tempo. E a gente protege o que considera valioso. E durante anos, eu não dei a ela esse valor. Não sei se você conhece o Viktor Frankl, mas ele viveu em campos de concentração e passou a vida inteira estudando o que dá sentido à existência humana. E concluiu algo simples. O sentido da vida é sempre ter um propósito, algo para você fazer, uma paixão. E não precisa ser grandioso. Não precisa gerar dinheiro, reconhecimento ou seguidores. Ele precisa ser seu. Isso já é o suficiente. Então, qual é o hobby que você abandonou? Me conta aqui nos comentários.